O que a gente está vivendo nesse momento é uma pandemia. É um inimigo muito maior do que simplesmente PT, PSDB. É uma coisa muito maior que ideologia. Uma comparação muito simples, imagina você mora numa família que são 10 irmãos. Ali dentro você tem um monte de conflitos, mas de uma hora para outra surge um inimigo externo que está jogando pedras no telhado da sua família. Por mais que existam conflitos internos, é hora dessa família se unir e ir lutar contra esse inimigo externo, porque senão o telhado vai ser todo quebrado. Agora, gente, não é hora de Dória pensar se ele falou mal do Lula no passado e tem que ser coerente agora, do Lula ter rancor do Dória porque o Dória fez piadinha com ele. A pessoa mais sensata nesse momento é chamada de carta fora do baralho, que foi exatamente o político que teve a coragem de passar por cima do orgulho e elogiar todos aqueles que o criticaram, mas estão fazendo coisas coerentes. O Lula foi capaz de, inclusive, propor ao Bolsonaro tomar rumo. O Lula não colocou como única opção a saída do Bolsonaro. O Lula foi tão brilhante que ele falou: ou vira presidente ou sai. Qualquer político no lugar do Lula diria: a única opção para o Bolsonaro é sair. O Lula foi de um brilhantismo tão grande, de um amor tão grande à sociedade, que ele falou para o Bolsonaro consertar o posicionamento dele e continuar governando e fazer o bem para o povo brasileiro. Ou seja, olha como é que são as coisas, né? Enquanto essa jornalista coloca em primeiro lugar a vontade dela de atacar o Lula coloca em primeiro lugar a vontade dele de ver uma união do povo brasileiro contra uma pandemia. E se for preciso para lutar contra a pandemia, o Lula estar do lado do Bolsonaro, assim ele fará. É a mensagem que ele deixou. Se for preciso nesse momento Lula ir para a Casa Civil da Presidência da República e ser submisso ao Bolsonaro para conservar vidas do povo brasileiro, ele faria isso. Olha que loucura imaginar uma pessoa dessa sendo criticada por uma jornalista, que na verdade o que a gente consegue ver é um fanatismo ideológico. Gente, agora não é briguinha de direita e esquerda, não. Nós temos uma coisa minúscula, que inclusive nem é viva, é só uma proteína, que na hora que entra no corpo de uma pessoa, causa um monte de doenças e leva à morte. E essa coisinha está desequilibrando todo mundo. E no meio de uma pandemia, de uma situação em que nós temos um negacionismo científico dentro do Brasil e uma possibilidade de uma explosão de contaminações agora que o Brasil vai virando o clima em direção ao frio, nós temos uma jornalista falando que o Lula é carta do baralho, fora do baralho. Nós estamos falando de vidas de brasileiros, essa mulher está falando de potencial político. Peraí, se o Lula é carta fora do baralho porque está tentando defender vidas de brasileiros, a gente não vai escutar o Drauzio Varela, porque ele não é filiado a partido nenhum. Se o Lula é carta fora do baralho, a gente não vai escutar os especialistas da USP, a gente não vai escutar a Organização Mundial de Saúde, afinal de contas a maioria deles não pode nem se candidatar no Brasil. O que eu vejo nessa mulher é a expressão máxima da estupidez, e o que eu vejo hoje, tanto no Lula, o Lula e a sua grandeza a ponto de dizer que é hora do Brasil se unir contra algo muito maior que a ideologia política, e o Dória, que teve a grandeza de captar a mensagem e perceber que é hora de se unir contra algo muito maior, porque senão quem vai perder somos todos nós. Eu vejo uma grandiosidade que não foi captada por essa mulher, que eu peço desculpas, mas o único adjetivo que eu consigo ter para ela é estúpida. Uma pessoa que faz um comentário desse, no momento de uma pandemia, quando um ex-presidente da República elogia todos os partidos que estão agindo corretamente, sem apontar um dedo para um ou para outro, simplesmente elogiando atitudes e não pessoas, e a gente vê uma pessoa dessa criticando uma réplica de um Dória, que eu falei a semana passada que, por mais que a gente tenha críticas a fazer, o Dória está fazendo o que é certo. Olha, o que a gente vê é que a imprensa brasileira, ela vive, infelizmente, de estupidez, ela vive de alienação. E aí a gente consegue ver que o Roda Viva, na verdade, é uma sucursal da Jovem Pan. A única coisa que a gente consegue perceber é que ficou gravado na cabeça do jornalista brasileiro que
A única forma de fazer sucesso é falar mal do Lula. Só que agora, jornalista que fala mal de uma aproximação de lideranças políticas que podem mobilizar a população contra o coronavírus, o que você precisa entender é que o que está em jogo agora não é se você vai ou não vai conseguir um emprego na Rede Globo falando mal do Lula. O que está em jogo, às vezes, é a vida do seu pai, de sua mãe, dos seus avós. Então, menos estupidez nesse momento, né? Vamos deixar os coerentes se unirem pela coerência. E se você não puder ficar calado, comente o Big Brother Brasil, fala outra coisa, mas não entra no meio de coisas importantes para a saúde pública nesse momento, que uma estupidez dessa aí, ela é totalmente descontextualizada. A gente não está falando em articulação para as próximas eleições, porque a gente não tem condições sanitárias para realizar as próximas eleições. A gente tem, na mesma pauta de hoje, o empresário que despediu 600 pessoas porque não tem expectativa de retorno da economia, e essa mulher está me falando de articulação política. Olha, eu tenho pena desse tipo de gente, porque a vaidade, a vontade de fama, levou esse pessoal para um caminho tão perverso que acabou que eles se tornaram robôs e já não conseguem pensar com a própria cabeça. A única coisa que eles conseguem pensar é: como eu vou poder falar mal do Lula para que meu patrão fique feliz? Onde eu vou achar uma brecha para criticar o Lula para que o meu patrão me promova? Como que eu vou fazer para criticar o Lula para ter uma oportunidade de entrar na Rede Globo? Espera a pandemia passar, gente, para voltar com essa hipocrisia. Depois que a pandemia passar, vocês tentam mandar currículo para a Globo, vocês tentam entrar na Jovem Pan. Nesse momento, pensa na saúde pública.